Olá pessoal, meu nome é Natália Avelino, sou musicoterapeuta e hoje nós vamos falar sobre um breve histórico da musicoterapia, porque afinal, como surgiu essa ciência? Apesar da música existir na vida do ser humano há muitos e muitos anos, a musicoterapia começou a ser estudada cientificamente a partir do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, entre o ano de 1939 e 1945, alguns músicos começaram a tocar nos hospitais para aliviar o sofrimento e dor dos soldados feridos. Essa terapia foi surtindo efeito positivo, os soldados de fato iam recuperando com mais rapidez e no ano de 1944, em Michigan, foi realizado o primeiro estudo científico sobre musicoterapia. Com o resultado dessa pesquisa, em 1950, uma série de profissionais e pesquisadores fundam a Associação Nacional de Musicoterapia dos Estados Unidos. Na América Latina, mais precisamente no ano de 1968, ocorreu a primeira jornada de musicoterapia, difundindo assim a musicoterapia neste continente. Em 1985 é fundada a Federação Mundial de Musicoterapia e a partir daí iniciou um processo de crescimento político e estrutural da musicoterapia. No Brasil, a musicoterapia iniciou, mais precisamente como formação, em 1964. Mas para falar sobre isso, eu convidei uma pessoa muito importante nesse cenário histórico da musicoterapia, que é a musicoterapeuta doutora Lia Rejane. Ela falará um pouquinho para vocês de como funcionou tudo isso. E tem mais, ela participou da equipe que fez a definição de musicoterapia. É uma pessoa muito importante no cenário nacional e mundial e eu espero que vocês gostem. Depois da vinheta, Lia Rejane. A musicoterapia no Brasil começa em vários estados. E se a gente fizer um apanhado da musicoterapia no mundo, a musicoterapia sempre começa no mundo inteiro pela prática clínica, depois são as associações. A sensação que a gente tem é que aquela prática clínica precisa ser organizada e aí se criam as associações de musicoterapia, depois os cursos e depois a pesquisa. A pesquisa é a última que aparece, né? Então, todos os países, tem um livro da Cheryl Maranto, de 93, que tem 38 países, cada um escrito por musicoterapeutas do país, né? Dizendo tudo, porque a Cheryl pediu assim, fale sobre a clínica, sobre a história, sobre a associação. Então cada país tem tudo e tem todas as informações. Claro que até 93, daí para cá, deveria ser feito um outro livro. Mas isso nos mostra que, primeiro, todos os países começam pela clínica. Segundo, a grande maioria dos países começa na década de 60, à exceção dos Estados Unidos, que começam na década de 40. Quase todos os outros começam na década de 60. Só que agora China, Japão e Coreia estão começando a formação. São países que estão vindo, o Oriente está vindo depois, né? Então, todos os países começam pela clínica e se a gente fechar no Brasil, todos os estados que começam a musicoterapia, que são basicamente Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, começam na década de 60. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas começa pela clínica exatamente
nesse momento da virada de 50 para 60, e as primeiras associações, que é o que vem logo depois, começam na década de 60. Rio e Paraná em 68, desculpe, Rio e Rio Grande do Sul, e o Paraná bem perto. Os três começam, as três associações, em 68. E a partir daí começam os cursos de musicoterapia, que é o terceiro passo. Sendo que o Paraná começa antes, mas começa com o curso de pós-graduação. Que só em 81 vai ser transformado em graduação. Então, a primeira graduação do Brasil é a graduação do Conservatório Brasileiro de Música, que começa em 72. E que teve em 68, 69, cursos de introdução com o Dr. Benenson. Cecília Conde, que era diretora do conservatório, dona da família Conde, a família Lourenço Fernandes era a dona do conservatório. A Cecília tinha trabalhado em doença mental com a Nise da Silveira, a Doris Carvalho tinha trabalhado com deficiência mental e a Gabriela Souza e Silva tinha trabalhado com deficiência física na BBR. Então, o que aconteceu, que foi extremamente importante, foi que cada uma vinha de uma área, de uma das três grandes áreas. Então, elas tinham o quê? Elas tinham a prática clínica. Sempre se fala que a prática clínica é soberana, porque se não tiver prática clínica, não tem musicoterapia. A musicoterapia só existe porque tem a prática clínica. Tirou isso. Você pode tirar, não deve, mas pode tirar a teoria, pode tirar a pesquisa, que se tiver um paciente a prática clínica e a musicoterapia continua. Mas se tirar isso, não tem musicoterapia. O centro é a prática clínica, que é onde está o paciente. Então, a musicoterapia começa no Brasil na década de 60, as associações começam, em alguns lugares começa na década de 50, a prática clínica, mas as associações se instalam ou se organizam na década de 60, no final da década de 60, e no Rio, imediatamente em 72, começa o curso de graduação, que a gente tem aqui o convite da primeira turma de musicoterapia, que eram 36 pessoas. Não era pouca coisa, eram duas turmas, turma da manhã e turma da noite, cada uma com 18 pessoas. Era muita gente. Enfim, começa por aí, né? Leinig foi quem começou tudo, foi para os Estados Unidos e quando voltou abriu um curso de especialização. E no Rio Grande do Sul, a de Pâncaro, que dava aula na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, e que inseriu uma disciplina de musicoterapia dentro da licenciatura em música. Porque aí teve um congresso, um encontro latino de musicoterapia em 68 na Argentina, que deslanchou tudo. Olha, o primeiro livro do Rio de Janeiro foi o da Clarice Moura Costa, O Despertar para o Outro. A professora Clotilde tem um livro que é tratado de musicoterapia, mas eu não sei te dizer exatamente o ano, mas eu acho que é depois do livro da Clarice. Porque a gente teve uma primeira tese de doutorado na Bahia, na Faculdade de Medicina, na década de 50. Sobre musicoterapia, na verdade era sobre a música. Existem muitas definições de musicoterapia, né? No livro do Ken Brucher, que está em inglês, mas eu acho que a tradução certamente também tem 48 definições de musicoterapia. Ou seja, o Brasil tem várias. No livro da Cheryl, porque o livro da Cheryl, o capítulo do Brasil foi escrito por mim e pelo Marco Antônio. Eu fui chamada pela Cheryl e trouxe o Marco Antônio para ter como discutir. E nós chegamos à conclusão que
é um país continental e que nós não teríamos condição de saber a história do Brasil todo em relação à musicoterapia. Então nós fizemos as perguntas principais que a Cheryl pediu e mandamos para cada estado. Então cada estado respondeu as perguntas que nós fizemos. Essa definição, ela só tem a ver com o Brasil porque eu fazia parte da Federação Mundial de Musicoterapia, da Comissão de Prática Clínica. Eu entrei em 93 no Congresso da Espanha, Congresso Mundial da Espanha, e eu entrei, foi por votação, e a minha tarefa foi fazer uma definição de musicoterapia da Federação Mundial, que servisse para o mundo inteiro. Então tinha que ser algo muito geral, porque estaria em todas as culturas, não podia ter compromisso com nenhuma das áreas teóricas, não podia privilegiar uma área da clínica mais do que outra, enfim, teria que ser geral em tudo, né? Mas, para essa comissão, e como seria uma definição mundial, eu chamei primeiro o Marco Antônio novamente para ser o interlocutor, porque eu estava sozinha, né? Era só eu do Brasil. E aí eu sabia das pessoas da federação e, na verdade, a gente convocou uma pessoa de cada continente. Então, nós tivemos, aqui ela está publicada, eu como presidente da comissão, na verdade era coordenadora da comissão, a Daiane Alisson da Austrália, o Evan Rude da Noruega, a Rava Sequeres de Israel, a Bárbara Miller dos Estados Unidos e Marco Antônio e eu. Eu tenho a impressão que está faltando aqui a Argentina, que era o Roberto Hessia, está faltando aqui, que era a América Latina. Então foi formada essa comissão e tem um aspecto que é muito interessante. Em 93 não tinha internet. Nós levamos exatamente 3 anos para fazer essa definição, porque a gente fazia por carta e por fax. Então era assim, a gente fez uma primeira definição e mandou para todas por carta, para todas as pessoas da comissão. Aí todo mundo mandou a resposta. Aí a gente juntou tudo, mandou. A gente levou 3 anos fazendo essa definição, que tem umas 10 linhas. E foi considerada no Congresso da Alemanha, que foi 96, em Hamburgo. Ela estava pronta e foi então divulgada.